Bom dia, vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, 29 de abril de 2020, turma do horário CD manhã, de segunda e quarta, curso de Engenharia Mecânica, Universidade de Fortaleza, Unifor. Hoje a gente vai falar sobre alguns elementos não, digamos, padronizados, mas produtos comerciais que as próprias fabricantes e empresas disponibilizam para a gente, a fim de você poder inserir no seu projeto, na sua montagem, e, consequentemente, fazer a prototipagem virtual, né? Toda a realidade desse projeto, e assim garantir que o mesmo tenha a maior realidade possível, de forma virtual, e você pode fazer uma apresentação, né, para o seu cliente, fazer a correto dimensionamento de tubulação, de posicionamento, principalmente montagem, né? Muitas vezes aqui a gente está vendo nessa primeira tela inicial nossa, temos aqui, por exemplo, um motor, né, elétrico da WEG. Alguns projetistas ainda usam aquela velha mania de eu vou desenhar aqui o suporte do motor, não vou detalhar, porque quando o motor chegar, eu vejo a distância da furação, vou lá e faço o furo e monto, né? Só que isso aí você está aumentando os níveis de risco do seu projeto. Você pode chegar lá, a base não encaixar, ou você vai perder um tempo a mais no processo de fabricação posterior do que você podia ter feito já na parte de montagem. Muitas vezes fazer essa furação lá na hora pode dar mais trabalho do que se você tivesse essa peça separada aqui antes, fazer ele agregar no seu, adicionar ao seu projeto, né? Então, ou seja, nós vamos ver algumas bibliotecas dessa que trazem esses recursos para a gente. Aqui eu selecionei algumas empresas, coloquei os links para vocês. Por exemplo, aqui, ó. A primeira que eu coloquei foi a Festo, tá? Festo, Parker, Bosch, todas elas disponibilizam documentação técnica e os arquivos CAD dos documentos, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem do SolidWorks, uma imagem do elemento isolado, e aqui eu vou colocar o PDF 3D deles. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, um atuador pneumático, né? Eu consigo baixar do site da Festo não só o atuador, ele vem todas as partes separadas, eu consigo fazer a simulação do mesmo, né? Colocar ele dentro de uma movimentação. Posso baixar acessórios, como as conexões, o encaixe, tá? Aqui é ele num bloco. Inicialmente, ele está fixo aqui, tá? Eu coloquei uma montagem travada para a gente não ter problema aqui na aula rapidinho, mas ele vem separado. Esse aqui, por exemplo, a haste, ó, ele é um componente separado. Ele deu um erro aqui. Tranquilo, depois eu dou uma olhada aí onde está. Por que isso? Você consegue baixar todos esses documentos e aplicar ao seu projeto, você trazer uma realidade para ele, né? Tanto na perspectiva de apresentação, então, para o seu cliente, para o seu aluno, para o seu fornecedor, lá, para a pessoa que você está apresentando seu projeto, o impacto, com certeza, é muito mais elevado, né? Muito mais impactante você levar esse produto e mostrar ele também em funcionamento. Então, aqui, ó, por exemplo, eu peguei um PDF 3D gerado lá no próprio software, que eu baixei do fabricante os aparatos dele. Por exemplo, aqui, né, ó, o olhar de fixação articulado, o olhar da ponta do cilindro, o olhar de haste, né? Ou seja, você consegue baixar todos os acessórios e com isso também facilita você especificar depois para a compra. Porque, por exemplo, eu particularmente, quando eu baixo um documento desse, eu costumo salvar o arquivo com o código de referência do produto. Eu não coloco lá atuador Festo, um exemplo, né, no nome do arquivo. Por que eu coloco o nome técnico dele? Porque depois que eu fiz essa montagem, eu posso mandar gerar uma lista de componentes. Quando ele gera para mim, ele já vai gerar o componente com o nome no lugar do código do fabricante. Aí ele fala, pô, esse elemento são 2, esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 4, um exemplo, né? E aí eu pego, às vezes, essa própria tabelinha e já mando lá para o meu fornecedor para ele gerar o orçamento. Tipo, se você vai usando recursos dentro do software, né? Logicamente é um planejamento, como a gente sempre fala, é o planejamento do projeto, né? Planejamento da execução, que vai dando etapas e facilitando a nossa montagem, nossa vida. Então, por exemplo, a Festa, eu coloquei aqui o link do site deles. Pessoal, a maioria desses sites, vocês vão ter que fazer o cadastro, tá? Todos eles, a maioria disponibiliza a documentação,
Mas você tem que vender a sua alma lá, né? Você vai fazer o seu cadastro, dar o seu e-mail, receber alguns spams, alguns e-mails de comunicação, mas aí vai ficar aberto lá para você poder ter acesso aos elementos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é a página inicial da festa, né? Produtos, tem todas essas linhas de produto, todos eles têm recurso CAD. Por exemplo, eu vou ver aqui em atuadores, ó, atuadores normatizados com haste. Vamos continuar nele aqui. Vamos pegar esse da ISO aqui, 1555, DSBC, que é um bem convencional que a gente usa aí no dia a dia. Então, se você olhar aqui ele, a gente está no site só de especificação, não tem nada em aberto ainda. Se a gente vier aqui nele em engenharia, tá? Dimensionar pneumático, meios giratórios, não seria essa parte. Vamos continuar aqui nele. Vou clicar nele. Ele vai abrir uma tela para a gente começar a configurar o nosso atuador. Logicamente, algumas coisas estão limitadas ao fabricante. Por exemplo, ó, o meu atuador eu dimensiono ele como? Diâmetro e curso, né? Então, vou colocar aqui um diâmetro, sei lá, de 80, tá? Comprimento do curso dele, né? Vamos colocar um curso aqui de 250, tá pequenininho. Se vocês observarem, aqui do lado ele já abriu a documentação. O que é a documentação? É apenas o datasheet, a documentação técnica dele, dimensionamento, especificação, normativa, mas não abriu o CAD e Planck ainda. Faltam alguns recursos, por exemplo, vou colocar aqui apenas anéis de vedação, sem amortecimento. Olha lá, ele já abriu aqui o CAD para a gente. Ó. Ele disponibiliza uma visualização, tá, no próprio software. É como se fosse o PDF 3D. Você consegue vir aqui nele, ó, e movimentar ele, dar um zoom lá, tá? A forma construtiva dele. Mas eu posso baixar. Então, eu venho aqui, ó, CAD e Plan. Aceito os termos, né? Eu posso configurar para o meu software. Pessoal, nem todos eles disponibilizam para todos os softwares. Aí você vai ver uma extensão que atende ao seu software, né? Por exemplo, eu costumo baixar no AIGES, IGS, ou STEP, STP, STEP. São duas extensões universais dentro do software CAD que você executa ele dentro do seu desenho. Por exemplo, eu vou baixar aqui o SolidWorks, 2001 a 2019, né? Download. Ele vai preparar o arquivo. Vou fazer aqui o download, né? Ó, ele vai baixar aqui o meu documento. Vou abrir a minha pasta aqui. Ele abriu aqui, por exemplo, ó, essa pasta, né? Então, eu abro ela. Logicamente, teria que descompactar, eu já vou ter o recurso aí dentro. Deixa eu só descompactar ela aqui. Vou extrair os documentos aqui, né? Então, ele veio aqui já uma pastazinha. O que não foi? Não. Ele não apareceu aqui. Ah, tá aqui, ó, pessoal, foi mal. Tá aqui ele e a documentação dele. Ó, esse aqui seria o arquivo do nosso coisa. Ele não abre diretamente no Solid, se eu der aqui, ele vai pedir um software, né, ó, para abrir. Mas fiquem calmos, olha o que a gente vai fazer. Vou dentro do software, aqui, ó, dentro do SolidWorks. Só fechar esse aqui. Se você for abrir também ele diretamente, ó, abrir, e for lá na pasta, por exemplo, vamos botar lá no download, né, ó. Ele não vai, talvez, reconhecer aqui. Ah, acho que é capaz de ele reconhecer. Vamos ver se ele abre. Não. Bloqueados e incompatíveis. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai abrir um novo documento. Ou pode vir direto. Ferramenta, macro, executar. Vou pegar aqui o documento, ó, que ele está lá no download, e vou mandar ele abrir. Ele vai executar esse desenho. Vai pedir uma área para salvar aqui um local. Vou salvar na área de trabalho mesmo. Ele está executando. Aí, viu, pessoal? Vocês estão vendo aí a barra de rolagem, né? Está piscando. Ou seja, ele está desenvolvendo, ele está fazendo a montagem do componente. Um pouquinho de paciência aí, eu achei que ia ser mais rápido. Então, na maioria deles, você vai baixar uma extensão que você tem que executar dentro do seu software. Então, ele está executando, eu não estou fazendo nada. É automaticamente que ele está trabalhando aí. Então, esse processo, ele cabe a todas as empresas que disponibilizam, né, material. Tá? Cabe a gente procurar.
Eu achei que ia ser mais rápido, só um pouquinho de paciência aí que dá certo. Vai valer a pena. Eu achei que ia ser mais rápido. Vou voltar só aqui na nossa apresentação, ele executando aí. Uma coisa interessante no site, eu vou mostrar lá para vocês, é os acessórios, tá? Então, vou voltar só aqui no site, ó. Na hora que a gente montou aqui essa solicitação, né, de documentação, ele abriu essa outra página, mas está aqui o nosso recurso. Eu tenho aqui acessórios, ó. Em cima da especificação que a gente fez, quando eu clico aqui em acessórios, por exemplo, ele abre para a gente todas as possibilidades de acessórios para esse documento, para esse arquivo, para esse atuador. Então, por exemplo, quais são as válvulas de controle, né? Os terminais de fixação, de posicionamento. Então, por exemplo, se eu pegar essa aqui, articulação esférica, ó, abrir ela já vem do código para o tamanho desse atuador. Está aqui a documentação dela, né? Ó, M20 por 1,5, a ponta da minha rosca lá do atuador tem é M20. Então, por exemplo, aqui, eu posso abrir ela, eu teria que pegar só esse código dela aqui, ó, que ela fez. Desculpa. Queria mandar abrir ele aqui direto. Tem como? Não está deixando eu copiar. Ou seja, abrindo ele aqui, eu consigo baixar toda a documentação do mesmo jeito. Pronto, pessoal, terminou aqui o nosso atuador. Ó. Então, está aqui o atuador que a gente montou. Na verdade, ele não mandou só o atuador montado. Ele mandou as partes em separado. Então, tem aqui, ó, só a carcaça dele, ó. Aí, ó, feita. Tenho aqui, ó, somente a haste. Banana para a gente experimentar. Então, eu tenho aqui só a haste. Ó. Eu consigo fazer a montagem lá e a simulação de movimento. A gente vai ver a simulação de movimento mais para frente aí, mas só para vocês entenderem. Ou seja, você consegue baixar esse documento de uma forma bem mais tranquila, né, do que você se preocupar em desenhá-lo, tá? Vamos fechar só esses aqui, que a gente vai dar continuidade aqui. Então, por exemplo, a Festo foi um exemplo. A gente pode ter da Parker, da Rexroth, da Bosch, né, que são fabricantes de atuadores pneumáticos hidráulicos. Tem outros fabricantes aí, tranquilo. MGA. Pode não parecer muito usual para vocês, mas a MGA é um fabricante de válvulas esférica, borboleta, válvulas de passagem. Quando você vai para a indústria, ele é muito utilizado, tá? Então, dependendo do projeto que vocês forem fazer, vocês precisam lá de uma válvula de flange, uma válvula de borboleta, uma válvula esférica, para fazer as suas montagens. Então, aqui, ó, você consegue baixar o documento lá no site deles, eu vou abrir aqui na MGA, e quando você baixa o documento, ele manda para você a válvula já toda desenhada, ó, né? Com as especificações, o dimensionamento. Se eu não me engano, essa aqui é de 1,5 polegada, avaliar a medida. Vou pegar só o diâmetro aqui, ó. 30,29. 31,8 seria 1,5 polegada, né? Então ele é um pouquinho menor, por causa da rosca, alguma coisa aí, mas ele é 1,5 polegada. Então você consegue ver o seu elemento, né? A montagem dele. Pessoal, ele não funciona, tá? Ele é ilustrativo. Dentro lá do software, do site deles, você consegue aqui, por exemplo, ó, vou baixar aqui, vou abrir aqui o site. Lá no site da MGA você também faz seu cadastro, você vende a sua alma, né? Esse cadastro. E aí aqui você tem vários elementos. Estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, as válvulas, né? Acessórios, tipos de acionamento, tipos de válvula. A nossa ali era uma válvula da série 300. Aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente usou ali aquela que a gente baixou, essa válvula da série 300. Então, aqui, quando eu ver, ó, modelos 3D. Tá? Ele vai disponibilizar aí para a gente, ó, a válvula de 1/4, 3/8, meia, 3/4, 1 polegada, 1/4, 1,5, entendeu? Então, tem válvula até de 5 polegadas aí para vocês baixarem. Olha que é uma extensão não convencional para a gente, mas o software você executa daquela forma e ele abre a aplicação, ok?
Outra coisa interessante dessa válvula, por que fazer isso, né? Deixa eu ver se essa aqui é a apresentação. Eu coloquei aqui uma imagem, PDF 3D, por exemplo, de uma tubulação de vapor, onde é utilizada essa mangueira, essa conexão, essa válvula, pessoal, desculpa. Então, aqui, por exemplo, ó, duas flanges, uma flange montada, é como se fosse uma tubulação de vapor. Então, tem aqui um separador de condensado, tem um purgador, tem um purgador, separador de condensado e uma inspeção de nível de sujeira, de filtro, um filtro visível. E eu tenho 2 manípulos aqui. Então, ou seja, se eu precisar dar uma manutenção, eu fecho aqui, né, ó, as válvulas, ó. Então, aqui elas empregadas, ó. Né? Eu consigo prever aí o raio de atuação da manivela, se vai ser possível ou não, se eu vou ter que alterar isso, se eu vou ter que mudar minha válvula de posição em função desse elemento, se ela não ia bater aqui na flange, né, ó, conforme eu fiz essa montagem. Ou seja, aqui é um exemplo de aplicação em função da utilização desse elemento. Ok? Então, a MGA seria um fabricante de válvulas. Ok? Motores elétricos, motores e motorredutores. Temos aqui o exemplo da Seal Aerodriver e da WEG. A WEG é especialista em motor, a Seal Aerodriver em motorredutores. Então, por exemplo, esse projeto aqui, esse desenho desse documento, é um motor que foi baixado dentro da biblioteca CAD da WEG. Eu não preciso me preocupar em desenhar um motor, em colocar parâmetros, acessórios lá. Eu baixo o motor na especificação que eu vou usar, logicamente eu tenho que saber qual é o modelo, qual é a referência do motor. A partir do momento que eu baixo esse motor, eu tenho ele aqui em PDF 3D para a gente poder colocá-lo na nossa montagem e assim fazer o correto encaixe, posicionamento, furação, os graus de liberdade. Por exemplo, se ele for trabalhar com uma correia, e essa correia precisa ter uma capacidade de ajustagem para esticar e afrouxar a correia, né? Pô, como vai ser meu suporte, onde eu vou fazer isso, alinhamento. Ou seja, você consegue baixar o arquivo no tamanho real. Outra coisa interessante, pessoal, não se animem muito. Quando você baixa um documento desse, ele não vem 100% detalhado. Ele vem com as dimensões externas corretas. Uns alunos já me perguntaram, então eu tenho aqui toda a forma construtiva, né, de um motor. Não, se você cortar ele aqui no meio, por exemplo, ele é um bloco. Tá, ó. Ele é um bloco maciço, ele não tem um detalhamento interno, isso é um segredo lá da WEG, do fabricante, mas ele vem de uma forma que tem aqui os parâmetros que a gente precisa, diâmetro do eixo. Então, se eu ver aqui, ó, medida, avaliar, né, ó, talvez pegue uma medida meio aleatória aqui, ele pegou perímetro, ó, porque é uma montagem toda em partes, ó, você está vendo que ele tem uma diferença aqui, eu não sei se eu vou conseguir, eu teria que calcular e eu achar outra forma de dimensionar ele. Mas você pega configurações aí do seu motor, né, distância entre furos aqui de fixação, ó, tudo que você vai utilizar lá para a montagem do mesmo, né, ó, ok? Aí, por exemplo, lá no site da WEG, ele é um pouquinho mais complexo, mas você consegue. Tem aqui, né, o catálogo WEG, ECAD, catálogo da WEG. Então, você vai vir aqui, né, ó, motores elétricos. Eu não tô logado aqui, tá? Talvez ele vá dar um probleminha aqui. Você vai pegar sua referência por onde? Pela frequência, pela polaridade, pela potência, né? Eu quero um motor de 20 HP. Ele abre as possibilidades, carcaça padrão, eficiência, conjunto de partida. Então, tem que buscar aí a referência correta do elemento, tá? Ó, já tem ele pré-determinado aqui, ó, né, a imagem dele. E aí vai abrindo outros documentos, ó, desenhos. E ele vai abrindo aí para a gente as janelas, ó, Biblioteca CAD, né? Ou seja, eu teria que estar logado. Aí eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, aonde é o posicionamento da caixa de força, né? Se é direita, esquerda ou superior. Aí eu vou vir aqui, ó, tem 2 caminhos, tem 2 empresas, a NEMA é uma das fornecedoras. Aí vai abrindo aí os motores. Logicamente, você vai chegar lá na especificação do seu motor. Estou fazendo aleatório aqui, viu? DXF, aqui é o arquivo, ó, se é DXF, se é AIGES, ó, o STEP. Eu falei para vocês sobre o STEP, ó, e o AIGES. São os dois que eu usualmente uso dentro do SolidWorks, tá? O SolidWorks executa ele tranquilamente. Então tem aí, ó, o AIGES ou o STEP. Clicando aqui, você vai
gerar o documento aí o arquivo do seu documento. Beleza? Site da... Vamos fechar só aqui para não ficar muito carregado. Na CIL. Na CIL você já tem que ter, por exemplo, a referência do motor. Tá? Vou pegar um exemplo aqui, eu tenho alguns aqui. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Só um minutinho, pessoal. Ele aqui já foi direto na página, né? Eu já tinha colocado o link direto. Você tem que colocar aqui a referência do seu motor. Por exemplo, só um instante. Eu vou pegar aqui a foto da referência de um motor. Só procurando aqui, eu vou chegar nele. Só um minuto. Tá vendo essa montagem aqui, ó? Tá vendo esse motorzinho aqui em cima? Esse motor, essa aqui é a plaquinha de identificação dele, né? Ó. Então eu tenho que pegar aqui, por exemplo, deixa eu aumentar aqui. Para a gente, seria esse aqui, ó, RF37. Então, eu vou só puxar aqui para o lado, vou colocar aqui, ó, RF37, DRE 990, M4. M4 é o tipo de montagem. Encontrar, ele vai abrir aqui para a gente, ó, já toda a documentação desse motor. Então, o M1, M2, M3, M4, eu vejo aqui qual que é a forma de montagem dele, né? Ó, se ele vai ficar em pé, se ele vai ficar adequado, no nosso caso lá, M4. M4, que a flange dele está aqui na ponta, ó. Ó, a fixação dele é aqui. Se eu tivesse colocado M1 aqui, por exemplo, ó, a fixação dele é na base aqui. Tá, ó, tem o suportezinho da base. No nosso caso era M4, diâmetro da flange aqui tem modelos distintos, vou colocar 140, para aumentar um pouquinho a flange. Você vai configurando todo ele, seu motor. Até a cor aqui, ó, laranja aqui, ó. E aí você cria o seu arquivo CAD e ele disponibiliza aí, ó, ele pede aqui para eu logar aqui. A documentação dele, né? Então é STEP, ó, STP, né? Ele vai baixar esse recurso e você vai inserir ele lá na sua montagem. Por exemplo, esse aqui, ó, é um outro código, tá? É um outro motor que eu baixei lá e aí ele vem toda a parte construtiva do motor. Ele está abrindo aqui. Na verdade é um motor redutor, né? Então ele já vem aí, ó, com toda a parte dele montada. Eu vejo a parte de fixação, a parte do eixo, montagem da caixa de energia. Isso ajuda em muita coisa, pessoal, lá no projeto, no dimensionamento e na montagem do mesmo. Ok? Motores, mancais e rolamentos. Mancar e rolamento, existe uma biblioteca já dentro do SolidWorks, tá? Vocês podem usar, da SKF. Dentro do SolidWorks aqui, ó, quando você vem aqui no Toolbox, dentro do Toolbox tem aqui, ó, SKF, ó. Então você tem alguns rolamentos lá, ó, de esfera, de rolos, né? Que você consegue já usar nessa biblioteca. Mas quando é um mancal, você pode usar os fabricantes. Então eu coloquei aqui nesse SKF, vocês podem olhar, vocês conseguem baixar lá esse elemento. Ou seja, já na especificação, logicamente, novamente, você tem que saber a especificação do produto, do elemento. Para você baixar ele, você tem que ter a referência do que você precisa. Pessoal, não deixe para procurar referência lá no site, você nunca acha, dá um trabalho monstruoso. Então, por exemplo, aqui, ó, opa, a apresentação. Vamos aqui no SKF. Então, ele abre o site lá para a gente, teria que estar logado, né? Rolamentos, unidade de rolamento, né? Caixas de rolamento, que seriam mancais, rolamento de suspensão, rolamentos. Aí eu teria que colocar lá os suportes, ver aqui as configurações. Deixa eu vir aqui direto. Vou pegar aqui um modelo que eu conheço, ó,
o CFL 208, é o que eu estou usando num projeto aqui. Ele já vai abrir aqui o rolamento direto para a gente. Ele fala que não é SKF, ele é da... Aqui, na verdade, ele é na SK. Vamos colocar aqui, vamos na NSK aqui. Desculpa. NSK. Opa, calma. NSK. Só um minuto, pessoal. Pronto. Ele está querendo puxar o link aqui da NSK. Mas tranquilo. Ou seja, você consegue ir lá especificar o seu produto e baixar ele naquela mesma forma, né? O STEP, o AIGES, você executa e ele monta lá dentro do seu sistema. Coloquei uma outra empresa aqui chamada IFM. Quem trabalha na área de automação, eletroeletrônica, elétrica em potência, industrial, a IFM é uma empresa que fornece muito equipamento para a indústria, que eu chamo de periféricos de automação, periféricos de eletroeletrônico, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando com vocês o exemplo desse sensor. Ele é um sensor que a gente usa em projetos, por exemplo, eu usei ele num projeto na Coca-Cola e na Ambev, que ele faz a leitura do sistema, né? Vou montar aqui, acho que aqui é o gabarito, protótipo lá do projeto. Pode parecer uma gambiarra, mas vocês vão entender aí já, tá? Aqui é uma esteira. Nós temos o nosso sensor aqui, ó. Esse elemento é o sensor. Aqui é o backlight dele, onde ele faz a leitura. Tá, o reflexor. Se vocês observarem aqui, tem uma garrafa passando. Deixa eu só conseguir posicionar ele aqui de uma forma que facilite a visualização. Então, por exemplo, ó, aqui tem uma garrafa passando, ela está meio suprimida, tá? Não sei se vai dar para ver aqui. E aqui, ó, tem a câmera, o raio de leitura dessa câmera. Essa câmera, por exemplo, o que ela faz aqui? Quando passa uma garrafa lá no projeto, passava uma garrafa da Coca-Cola, ela via se tinha tampa, se tinha rótulo, se tinha nível, se estava no nível certo. Eram 5 leituras, eu não lembro todas. E aí passava a garrafa, ela fazia essa leitura, tem um outro sensor aqui, ó, que indica, né, a passagem da garrafa, por exemplo, ó, também FM, ó, sensorzinho óptico aqui. Aqui é a luz dele. Opa. Aqui é um sensorzinho óptico. Aqui tem aqui o feixe de luz dele, né, que ele interpretava. Ou seja, todo esse aparato eletrônico, ele é do fabricante. Eu baixo o documento lá, está aqui o sensor que a gente baixou no site, e com ele eu baixo todos os periféricos, todos os acessórios. Como assim acessórios? Por exemplo, se eu entrar lá no site dele, IFM aqui. Só um instante. Ele vai... Cadê o site? Abriu aqui, ó, IFM. Eu vou colocar aqui o código do sensor. Só um minuto, eu tenho que lembrar aqui o código dele. Eu tenho aqui. É esse. Só um minuto, pessoal. Pronto. O código dele é esse aqui. Então, vou colocar aqui ó, o código dele. Está aqui, ó, sensor, né? Ó, sensor de reconhecimento de objeto e luz, né? Infravermelho. Aí, aqui dentro da documentação dele, deixa eu só abrir ele aqui. Então, tem aqui o nosso sensor. Quando eu venho aqui, ó, downloads, documentação técnica, manual, CAD, está aqui, ó. Então, eu consigo baixar aí, por exemplo, o STEP, né? Eu usei aqui no nosso caso, foi o STEP. Que eu baixo lá o documento e consigo fazer a utilização dele. Juntamente com ele, eu posso ver todos os acessórios, igual lá na festa, né? Ó. Então, eu vejo lá ó, o cabo de conexão, o defletor, que é o backlight, né? A parte de proteção dele, se tem uma cámara de proteção.
Calma, filtro de luz, não é tudo isso. Eu quero mais coisas, eu quero suporte, ó, suporte, não fixação. Aqui eu tenho, por exemplo, o elemento de fixação dele, que a gente usou lá. Então, isso aqui, ó, eu consigo baixar ele também aqui, né? Ó. Tem aqui já o documento CAD e eu encaixo e vou montando todo o meu sistema lá dentro da montagem. Ok? Então, pessoal, isso aqui são bibliotecas CAD, que a gente chama, que são coisas disponibilizadas pelos próprios fabricantes, com que intuito? Você aplicar os produtos dele dentro do seu projeto e, com isso, fazer a utilização do mesmo. Você fazer a prototipagem virtual, você prevê tudo. Aqui é a montagem feita dentro do software, onde tem um aparato lá do suporte, tem os cabos utilizados, ou seja, simula tudo isso dentro da montagem. Tá? E, por último, eu coloquei aqui algumas bibliotecas abertas, bibliotecas gratuitas. São sistemas, bibliotecas que a gente entra, que você pode se cadastrar lá e você ser um fornecedor de produtos. Como assim? Você faz o seu projeto e disponibiliza lá para as pessoas poderem baixar e utilizar. Então, por exemplo, ó, eu coloquei aqui o primeiro, a 3D Connect Central, ela é vinculada à própria Autodesk, na SolidWorks, tá? Só fechar os outros aqui para não ficar muito carregado. E aqui você tem bibliotecas associadas já a fabricantes. Por exemplo, né, se você olhar aqui, tem alguns fabricantes, não são muito conhecidos, mas se eu colocar aqui, ó, NSK, ele tem dentro, a NSK deixa aqui dentro para a gente a biblioteca deles. Ó, NSK América, vamos voltar aqui. Plástico, fornecedores, colaboradores individuais, não. Rolamentos lineares. Então, a parte de guia linear, a parte de rolamento, você consegue baixar esses documentos já para o seu software. Outros muito utilizados aqui, 3Parts. Tá? O 3Parts também tem bibliotecas associadas a alguns fabricantes. Talvez o NSK a gente ache aqui, ó, NSK. Então, aqui, ó, NSK está aqui, ó, 212 mil produtos. Então, tem aí todo tipo de bancal, logicamente tem que ir atrás da configuração. Mas não é só esse produto. Se eu estou pesquisando aí um projeto, estava conversando com o Levi, por exemplo, lá no início da aula, né, ele falou dos projetos de respirador. Aqui no GrabCAD, é uma biblioteca de comunidade aberta também, aqui ó, os projetos dos respiradores, né, ó. Túnel de descontaminação, que é o próximo produto aí que eu acho que muita gente vai trabalhar aí no desenvolvimento. Já tem algumas empresas conhecidas que estão trabalhando com isso. Você, quando, por exemplo, vamos pensar aqui uma aplicação, você tem uma empresa aí com 200 funcionários, pode ser 200, vamos pensar numa Grandene que tem 10 mil. E aí você vai abrir, voltar a funcionar, só que ainda tem o risco de contaminação, né? E aí você coloca um túnel desse na entrada da sua empresa, todo fornecedor, todo cliente que passar o funcionário, ele vai ser limpo e higienizado, ele não vai ser esterilizado, né? Vai limpar o cara, mas ele não traz a contaminação por contato. Se ele estiver contaminado, ele vai passar, mas ele faz. Então, por exemplo, aqui você pode colocar aí nas categorias, escolher o programa, ó. Pegar aqui o nosso SolidWorks. Aí ele vai disponibilizar somente os arquivos para SolidWorks, né? Então, máscara, por exemplo. E aí ele abriu diversos projetos de máscara aqui, tá? Respirador. Tem projetos de respiradores. Fala em alguma coisa aí, se alguém quiser falar aí no grupo, na apresentação, fala aí algum produto aí para a gente procurar aqui. Empacotadeira. 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 Não achou aqui, vamos... Embalagem. Ele fala de embalagem aqui. Talvez tenha que procurar outros termos técnicos, né? Embaladeira, sei lá. Embaladeira, paletizadora, né? Paletizadora, por exemplo. Vamos ver aqui. Ele achou dois... Pessoal, isso aqui são projetos de pessoas, tá? Que disponibilizaram.
Ou seja, você pode achar alguma coisa aí, muitas vezes tem que ir com um termo mais específico, né? Em inglês, em alemão, você consegue achar aí coisas mais específicas. E também a gente está restrito a SolidWorks, né? Se eu colocar aqui, ó, todos os programas, talvez, ó, aumentou uma aqui, né? Vamos ver outra coisa aqui. Uma bicicleta. Ele abre aí diversos projetos, modelos. Tem que ser coisas mais populares aí, infelizmente. Mas uma caixa, né? Você falou de coisa, uma caixa. Logicamente a caixa é o mundo, né? Mas ele abre aí diversos tipos de caixa. Caixa de redução, caixa de passagem, caixa de fluxo. Tá? Ou seja, são bibliotecas padrões. Só existem essas? Não, existe uma infinidade. Essas aqui são as três que eu mais uso, as três que eu mais uso, então eu disponibilizei para vocês darem uma navegada, uma pesquisada depois. Tá? Só lembrando, aí eu baixei fácil aqui os programas ali, vocês viram, por costume, né, de achar. Muitas vezes você entra num site de um fabricante que você não conhece, é meio longo até você achar o caminho lá onde estão os produtos CAD, a versão CAD. Outra coisa que acontece muito, você acha, mas você não consegue baixar, você vai ver se o cadastro não está completo, você tem que fazer um cadastro completo lá, né? Eu falo que é vender a sua alma. Então você faz o cadastro completo, o cara lá faz um e-mail de confirmação. Muitos deles perguntam por que você está baixando, né? Se é projeto, qual é a aplicação. Tem alguns que falam que é a versão estudantil, eu uso a maioria deles com versão estudantil para análise didática. Às vezes eu já cadastrei como uso comercial, né, como empresa, e aí teve uns dias o fornecedor local começou a me ligar. Eles faziam até o rastreamento, tipo assim, eu baixei, por exemplo, o Mancal, vou dar o exemplo do Mancal, não foi o Mancal, mas eu baixei o Mancal, é como se o representante da NSK me ligasse, eu vi que o senhor está com necessidade desse Mancal tal, temos fornecimento, não sei o quê. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência aí, mas é interessante. É um meio de comunicação das empresas com os clientes. Ok? Pessoal, era isso aqui que eu ia apresentar para vocês hoje. Tá? Essa questão das bibliotecas. Um recado só em relação às bibliotecas. Use com consciência. Às vezes a gente passa trabalho para aluno e eles vão lá e baixam nessas bibliotecas os projetos prontos. Por exemplo, na nossa turma não aconteceu, mas na outra turma eu tive um fato com aquela atividade do rodízio, né? Então o cara baixou o rodízio lá dessas bibliotecas. A gente conhece, pessoal, a gente usa, né? A gente vivencia, a gente trabalha com isso. Então usem como pesquisa, usem como acessório, baixem lá os elementos que realmente fazem diferença. Tipo, o cara podia ter baixado um exemplo, um rodízio lá, eu entro lá na Rodex, que é uma empresa fabricante de rodízios, e ele disponibiliza a biblioteca CAD dele. Eu pego uma roda dele de fabricão e faço meu aparato, né, minha suspensão, meu freio para aquela roda. Então, usem de uma forma que agregue valor ao seu projeto, não que você use para substituir o seu projeto. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, comentários aí sobre a aula de hoje? Tranquilo. Tranquilo? Legal. Pessoal, qualquer dúvida, tem os nossos meios de comunicação, o grupo do WhatsApp, né? Tem umas ferramentas do Unifor Online, Torpedo. Então, fiquem à vontade aí, deem uma navegada, deem uma olhada, vejam o universo que vocês usam em relação a produtos. Eu desenvolvo o produto aí na área de petróleo. É aleatório. Petróleo usa tubulação, usa válvula, usa instrumentos da DFM, como medidor de pressão, medidor de vazão. Então, você consegue dar uma pesquisada aí nos produtos que você usa e inserir lá nos seus projetos esses documentos, esses arquivos. Vocês vão ver que vai agregar muito valor ao desenvolvimento. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Tem os nossos meios de comunicação. Bom fim de semana. Não vou deixar nenhuma atividade para vocês ainda. Vou falar mais aí sobre algumas ferramentas. Depois a gente vai englobar isso aí numa atividade mais para frente. Beleza? Logo, essa semana ainda deve estar disponibilizando para vocês a questão das avaliações, não sei se eu lancei todas ainda para vocês, que é avaliações do rodízio, dos processos de fabricação. Eu acho que está devendo uma para essa turma, mas logo eu aviso para vocês que vai estar disponível lá no Unifor Online, e são atividades que estão compondo aí a nossa nota para a disciplina, né, na nossa cadeira. Beleza? Pessoal, forte abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom fim de semana a todos. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço. Bom fim de semana. Bom fim de semana.